Olá você, seja muito bem-vindo, bem-vinda de volta ao canal Mundo Milagre. Eu sou a Camila Milagre, a gente vai fazer mais uma leitura do livro de texto de Um Curso em Milagres. Vamos juntos? Estamos no capítulo 17, hoje na sessão 4, os dois retratos. Deus estabeleceu o relacionamento dele contigo para fazer-te feliz, e nada do que faças que não compartilhe o propósito dele pode ser real. Já dá vontade de começar marcando isso aqui, né, gente? Pra gente não esquecer nunca, nunca, nunca disso. Deus estabeleceu um relacionamento dele contigo para te fazer feliz. Nada que a gente faça, ou sinta, ou pense que não compartilhe esse propósito, não pode ser real. O texto continua. O propósito atribuído por Deus a qualquer coisa que seja é a única função dele. Devido à razão dele para criar o relacionamento dele contigo, a função dos relacionamentos veio a ser para sempre a de fazer feliz e nada mais. E essas palavras estão destacadas aqui. Para cumprir essa função, tu te relacionas com as tuas criações, assim como Deus com as dele. Pois nada do que Deus criou está à parte da felicidade. E nada do que Deus criou quer outra coisa senão estender a felicidade como fez o seu Criador. Qualquer coisa que não cumpra essa função não pode ser real. Nesse mundo é impossível criar. No entanto, é possível fazer feliz. Eu tenho dito repetidas vezes que o Espírito Santo não quer privar-te dos teus relacionamentos especiais, mas apenas transformá-los. Isso é outra coisa para marcar, né? Porque a gente fez um capítulo inteiro sobre perdão e relacionamentos especiais. A gente pensa assim, tá bom, então tá perdoado, vai com Deus, tchau, 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 vai embora, né? Não é isso que ele tá dizendo. Eu não quero te livrar dessas pessoas de que você gosta tanto, gostar e não gostar ao mesmo tempo. Não. É apenas para transformar. Transformar em quê? Em relacionamentos santos, lembra? E o texto continua. E tudo o que isso significa é que ele vai restaurar neles a função que lhes foi dada por Deus. A função que tu lhes deste, claramente, não é a de fazer feliz. Mas o relacionamento santo compartilha o propósito de Deus, ao invés de ter como objetivo substituí-lo. Cada relacionamento especial que fizeste é um substituto para a vontade de Deus e glorifica a tua em vez da dele, devido à ilusão de que elas são diferentes. Fizeste relacionamentos muito reais, mesmo nesse mundo. No entanto, não os reconheces porque levaste os seus substitutos a uma predominância tal que, quando a verdade te chama, como faz constantemente, respondes com um substituto. Cada relacionamento especial que tenhas feito tem como seu propósito fundamental o objetivo de ocupar a tua mente de forma tão completa que não ouças o chamado da verdade. Em certo sentido, o relacionamento especial foi a resposta que o ego deu à criação do Espírito Santo, que foi a resposta de Deus à separação. Pois, embora o ego não tivesse compreendido o que tinha sido criado, estava ciente da ameaça. Todo o sistema de defesa que o ego desenvolveu para proteger a separação contra o Espírito Santo foi em resposta à dádiva com a qual Deus a abençoou e, através da bênção dele, permitiu que ela fosse curada. Essa bênção contém dentro de si a verdade a respeito de todas as coisas. E é verdade que o Espírito Santo está em íntimo relacionamento contigo, porque nele o teu relacionamento com Deus é devolvido a ti. O relacionamento com ele nunca foi rompido, porque o Espírito Santo nunca esteve separado de ninguém desde a separação. E através dele, todos os seus relacionamentos santos foram cuidadosamente preservados para servir ao propósito de Deus para ti. Aqui nesse parágrafo, me chamou a atenção quando ele fala: o relacionamento com ele nunca foi rompido, porque o Espírito Santo nunca esteve separado de ninguém desde a separação. Quando foi
a separação. Ou, quando foram feitas, as separações. Em todos os tempos, lugares, dimensões e realidades em que a separação foi feita, independentemente de qualquer ponto de vista, desejo, vontade, escolha, critério, julgamento, projeção, expectativa, destruindo e descriando, toda a separação, desde o início até agora, de agora até o início, destruindo, dissipando, descriando, permitindo que isso se desfaça em todos os tempos, espaços, dimensões e realidades. Ufa, respirando, e o texto continua. O ego está sempre alerta à ameaça, e a parte da tua mente na qual o ego foi aceito está muito ansiosa para preservar a própria razão, tal como a vê. Ela não se dá conta de que é totalmente insana, e tem que se reconhecer exatamente o que significa isso, se queres ser restaurada a sanidade. E aqui eu já quero fazer mais uma digressão. Vocês sabem que eu faço digressões enquanto eu leio o texto. Hoje eu estava me dando conta disso, de como eu não era uma pessoa razoável. Você tem que ser razoável, verdade? O que é ser razoável? É uma pessoa muito ansiosa para preservar a razão tal como a vê? Essa é razoável. E a pessoa que não é razoável? Seria aquela que está disposta a ter uma outra perspectiva, a abrir-se para o novo, abrir-se para a mudança, abrir-se a fazer as coisas de um jeito diferente, saindo da reação, porque eu estava indo para a reação quando eu me dei conta que, pera, me veio assim, isso não é razoável, Camila. E eu, você não é razoável, Camila. Você segue a energia, você segue o amor, você como Deus te criou. Acorda! Você não é razoável? E se alguém te disser que você é razoável, não quero. Eu tô escolhendo outra coisa, eu tô escolhendo ser como Deus me criou. E o texto continua. Os insanos protegem seus sistemas de pensamento, mas o fazem de maneira insana. E todas as suas defesas são tão insanas quanto que pretendem proteger. A separação nada tem em si mesma, nenhuma parte, nenhuma razão e nenhum atributo que não seja insano. E a sua proteção é parte dela, tão insana quanto o todo. O relacionamento especial, que é a sua forma principal de defesa, portanto, não pode deixar de ser insano. E assim estava eu hoje, pronta para ir à reação, quando me lembrei de uma frase de um chefe que eu tive e me disse assim: quando você estiver irritada, não faça nada. Respira, sai, vai tomar um café, vai pra rua, dá uma volta, nem precisa me falar. A gente diria, que homem razoável este, não? Mas e se isso não for ser razoável? E se isso for ser alguém que segue o fluxo e fala, todo lugar que você está na reação é um lugar em que você está sem poder. Foi isso que ele quis me dizer atrás, né, por trás daquelas palavras que eu carrego até hoje e que hoje ecoaram aqui na minha cabeça quando eu estava pronta para ir para a reação com o plano de saúde, gente. Mas enfim, qualquer que seja a fonte ou a causa ou a circunstância que leve a gente para aquele lugar,
que tira a gente do nosso poder, destruindo, descriando e olhando para esses sistemas de pensamento que tornam a gente insano. Mas como assim? Essa é a nossa reação. Em vez de perguntar, ok, qual é a energia bonita por trás disso? Ok, o que mais tem aqui para eu ver? Ok, se essa é uma hipótese, com calma vou observá-la. E o que isso pode trazer para a gente em termos de rompimento de estruturas de pensamento insano? Continuo me perguntando. E, diferentemente do que eu pensei enquanto eu vinha dirigindo para casa e me coloquei, quando eu cheguei em casa e pus os papéis em cima da mesa, junto com a minha bolsa, eu pensei, espera, se isso é uma hipótese, eu quero ver. Eu quero ver o que mais tem aqui, o que mais precisa ser visto. Mas isso é só uma história, entre as muitas histórias que todos nós temos para contar ao longo da nossa vida. Mas de verdade, como é que a gente sai dessa proteção, entre aspas, que o texto aponta, que faz com que a gente se separe como uma forma de defesa, achando que a gente não está insano. Mas o texto continua. Agora, tens apenas um pouco de dificuldade em dar-te conta de que o sistema de pensamento que o relacionamento especial protege não passa de um sistema de delusões. Reconheces, pelo menos em termos gerais, que o ego é insano. Entretanto, o relacionamento especial ainda te parece de algum modo diferente. Contudo, nós olhamos para ele muito mais de perto do que para muitos outros aspectos do sistema de pensamento do ego que tens estado mais disposto a abandonar. Enquanto esse permanece, não abandonarás os outros, pois esse não é diferente deles. Retens esse e terás retido a todos. E acho que talvez aqui o oposto também funcione. Solta esse. E será capaz de soltar todos? Será? O texto continua. É essencial reconhecer que todas as defesas fazem exatamente aquilo do qual pretendem defender. A base subjacente à sua efetividade é o fato de oferecerem produto do qual pretendem defender. O que defendem é colocado nelas para ser mantido em segurança, e à medida que operam, é isso que trazem a ti. Toda defesa opera dando dádivas, e a dádiva sempre é uma miniatura do sistema de pensamento que a defesa protege, montada em uma moldura dourada. A moldura é muito elaborada, toda guarnecida de joias, profundamente esculpida e polida. Seu propósito é ter valor em si mesma e distrair a tua atenção daquilo que ela contém. Mas a moldura, sem o retrato, tu não podes ter. As defesas operam para fazer-te pensar que podes. É tipo uma moldura da Mona Lisa sem a Mona Lisa. Você acha que tem a Mona Lisa, mas você não tem. Que belo sentido figurado o texto nos dá. Sempre, né? O texto continua. O relacionamento especial tem a moldura mais imponente e enganadora de todas as outras defesas que o ego usa. Seu sistema de pensamento oferecido aqui, cercado por uma moldura tão pesada e tão elaborada que o retrato é quase que obliterado por sua estrutura imponente. Na moldura são tecidas todas as espécies de ilusões fantasiosas e fragmentadas acerca do amor, dispostas com sonhos de sacrifício e autoglorificação, entrelaçadas com fios dourados de autodestruição. O cintilar do sangue brilha como rubis, as lágrimas são lapidadas como diamantes e resplandecem na luz tênue na qual é feita a oferenda. Olha para o retrato.
Não deixes a moldura distrair-te. Essa dádiva te é feita para tua condenação, e se a receberes, vais acreditar que estás condenado. Não podes ter a moldura sem o retrato. O que valorizas é a moldura, pois nela não vês nenhum conflito. No entanto, a moldura apenas é um invólucro para a dádiva do conflito. A moldura não é a dádiva. Não sejas enganado pelos aspectos mais superficiais desse sistema de pensamento, pois esses aspectos englobam o todo, completo em cada um deles. A morte está nessa dádiva cintilante. Não permitas que o teu olhar permaneça no cintilar hipnótico da moldura. Olha para o retrato e reconhece que é a morte que te é oferecida. É por isso que o instante santo é tão importante na defesa da verdade. A verdade em si mesma não necessita de defesa, mas tu, de fato, necessitas de defesa contra a tua aceitação da dádiva da morte. Quando tu, que és a verdade, aceitas uma ideia tão perigosa para a verdade, ameaças a verdade com a destruição. E a tua defesa tem que ser agora empreendida para manter a verdade íntegra. O poder do céu, o amor de Deus, as lágrimas de Cristo e a alegria do seu Espírito eterno são convocados para defender-te do teu próprio ataque. Pois tu os atacas, sendo parte deles, de Deus, de Cristo, do seu Espírito. E eles têm que salvar-te, pois amam a si mesmos. O instante santo é uma miniatura do céu que te é enviada do céu. É também um retrato montado em uma moldura. Entretanto, se aceitas essa dádiva, não verás a moldura em absoluto, porque a dádiva só pode ser aceita através da tua disponibilidade para focalizar toda a tua atenção no retrato. O instante santo é uma miniatura da eternidade. É um retrato da intemporalidade, montado em uma moldura de tempo. Se focalizas o retrato, vais reconhecer que foi só a moldura que te fez pensar que era um retrato. Sem a moldura, o retrato é visto pelo que representa. Pois assim como todo o sistema de pensamento do ego está nas suas dádivas, também assim todo o céu está nesse instante, tomado por empréstimo da eternidade e montado no tempo para ti. Duas dádivas te são oferecidas. Cada uma é completa e não pode ser parcialmente aceita. Cada uma é um retrato de tudo o que podes ter, visto de modos muito diferentes. Não podes comparar o seu valor comparando um retrato com uma moldura. Tens que comparar apenas os retratos ou a comparação é totalmente sem significado. Lembra-te de que é o retrato que constitui a dádiva. E só com base nisso é que te estás realmente livre para escolher. Olha para os retratos. Ambos. Um é um retrato diminuto, difícil de se ver por trás das pesadas sombras do seu invólucro enorme e desproporcional. O outro é levemente moldurado e pende na luz, belo para ser contemplado tal como é. Tu, que tanto tens tentado e ainda continuas tentando adequar o melhor retrato à moldura errada e assim combinar o que não pode ser combinado, aceita isto e fica contente. E é o seguinte: cada um desses retratos é emoldurado de forma perfeita para o que representam. Um está emoldurado para ficar de fora do foco e não ser visto. O outro está emoldurado para transparecer perfeita clareza. O retrato da escuridão e da morte torna-se cada vez menos convincente à medida que o investigas dentre seus invólucros. Investiga, pergunta. Para, respira. Faz pergunta, Camila. E o texto continua. À medida que cada pedra sem sentido, que parece brilhar na moldura quando está escuro, é exposta à luz, passa a ser opaca e sem vida e deixa de distrair-te do retrato. E finalmente olhas para o retrato em si mesmo, vendo afinal que, sem a proteção da moldura, ele não tem significado. O outro retrato está levemente emoldurado,
pois o tempo não pode conter a eternidade. Não há distração aqui. O retrato do céu e da eternidade torna-se mais convincente à medida que olhas para ele. E agora, através da comparação real, uma transformação de ambos os retratos pode afinal ocorrer. E a cada um é dado seu lugar de direito, quando ambos são vistos, um em relação ao outro. O retrato escuro, trazido à luz, não é percebido como amedrontador, mas o fato de que é apenas um retrato é afinal compreendido. E o que vês nele, vais reconhecer pelo que é, um retrato do que pensaste que fosse real e nada mais, pois além desse retrato, nada verás. O retrato da luz, em contraste claro e inequívoco, é transformado no que está além dele. À medida que olhas para ele, reconheces que não é um retrato, mas uma realidade. Ele não é uma representação figurada de um sistema de pensamento, mas o pensamento com letra maiúscula em si mesmo. O que representa está lá. A moldura se desvanece gentilmente e Deus surge na tua lembrança, oferecendo-te a totalidade da criação em troca do teu pequeno retrato, totalmente sem valor, inteiramente privado de significado. À medida que Deus ascende ao lugar dele de direito e tu ao teu, experimentarás mais uma vez o significado do relacionamento e conhecerás o que é verdadeiro. Vamos juntos ascender em paz para o Pai, dando a Ele ascendência em nossas mentes. Nós tudo ganharemos por dar a Ele o poder e a glória, sem guardar nenhuma ilusão acerca de onde estão. Estão em nós através da ascendência dele. O que ele deu é dele. Brilha em todas as partes dele, assim como no todo. Toda a realidade do teu relacionamento com ele está em nossos relacionamentos uns com os outros. O instante santo brilha igualmente sobre todos os relacionamentos, pois neles todos são um. Pois aqui está apenas a cura, já completa e perfeita. Pois aqui está Deus, e onde Ele está, só o que é perfeito e completo pode estar. E o que se requer para que a gente acesse toda essa energia, mesmo que isso requeira que a gente ouça esse texto e lê esse texto, mas não só isso, né? Mas para que a gente realmente se abra para ser assim. Para ter todos os instantes como instantes santos, brilhando igualmente sobre todos os nossos relacionamentos, seja com marido, esposa, filhos, plano de saúde. Porque neles todos são um. E o que tem aqui pra gente ver, o que tem aqui pra gente curar, o que tem aqui pra gente soltar, quais sistemas de pensamento tem aqui pra gente liberar e escolher algo novo, que não é tão novo, porque é parte de nós, sempre foi, mas que depois da separação, a gente achou que não era possível ter ou ser. E o que mais vai ser possível pra gente depois de tudo isso? Vamos juntos? Um forte abraço, a gente se encontra na nossa próxima leitura. Até lá!